E para finalizar o assunto, falar um pouco sobre o ciclo de Carnot. Há um tempo atrás, no início dos estudos das primeiras máquinas térmicas, os cientistas acreditavam que seria possível construir uma máquina com rendimento 100%, porque eles ainda não tinham conseguido construir essa máquina com rendimento 100%, simplesmente por limitações técnicas. Então, coube a um engenheiro chamado Carnot, Nicolas Sadi Carnot, procurar qual seria a máquina térmica mais eficiente possível. E ele conseguiu isso teoricamente. Ele mostrou que existe um limite de eficiência para as máquinas térmicas. E esse limite de eficiência não é 100%. Nenhuma máquina térmica conseguirá jamais atingir 100% de eficiência. Além de provar que existe esse limite de eficiência, Carnot mostrou ainda qual seria a máquina térmica de melhor eficiência possível. O ciclo no qual opera essa máquina é chamado de ciclo de Carnot. Como vocês podem ver aqui na figura, uma máquina térmica de Carnot é uma máquina térmica que ela funciona com duas transformações isotérmicas. A para B é uma transformação isotérmica, CD é uma transformação isotérmica, e por duas transformações adiabáticas. BC é adiabática, DA é adiabática. Isso aqui na prática o que significa? É que de A para B o gás está se expandindo termicamente, o gás está se expandindo isotermicamente. Deve significar que o gás está entre A e B, ele está em contato com uma fonte térmica que tem esta temperatura e esta fonte não deixa que ele varie a temperatura, então ele se expande sempre com a mesma temperatura. Entre B e C, o gás perde o contato com a fonte térmica. Então, transformação adiabática, ele não troca calor com a fonte térmica. Ele não troca calor, mas mesmo assim se expande. Se ele não troca calor e se expande, então a energia dele diminui e ele acaba resfriando até uma temperatura T1. Ele chega nessa nova temperatura T1, ele é colocado em contato com a fonte que tem esta temperatura e então ele é comprimido. Nesta compressão, de novo, sempre com a mesma temperatura, ele chega até um estado D, onde de novo ele continua sendo comprimido, só que agora sem receber nem perder calor. Então, a energia interna dele acaba por aumentar. O ciclo se fecha aqui no ponto A, onde ele começou, e a máquina continua isotérmica, adiabática, isotérmica, adiabática e volta ao começo. Isso é o famoso ciclo de Carnot, e a máquina térmica mais eficiente possível é uma máquina térmica que funcione baseada nesse ciclo. Além de tudo, lembre, o rendimento de uma máquina térmica, ele pode ser calculado como sendo 1 menos a quantidade de calor liberado pela máquina, antes eu chamei de calor perdido, mas não tem problema, dividido pela quantidade de calor recebido. Isso não é uma coisa para se decorar. Por favor, não decorem mais uma equação. Isso é simplesmente uma consequência da definição de rendimento em uma máquina térmica. Trabalho dividido pela quantidade de calor recebido. E do balanço de energia, onde você vai ver que o trabalho é a diferença entre a energia que você recebeu e a energia que você dispensou como calor. Como consequência disso, você chega a essa equação que não é uma coisa para se decorar, por favor. Só que Carnot percebeu que para máquinas que funcionem neste ciclo aqui, a quantidade de calor liberado e a quantidade de calor recebido estão numa razão que é a mesma razão da temperatura da fonte fria e da temperatura da fonte quente. Então, Carnot concluiu que o rendimento de uma máquina térmica de Carnot pode ser dado por 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Isso aqui é interessante porque torna muito simples o cálculo de rendimento, a previsão de rendimento de máquinas térmicas de Carnot. Isso aqui
exclui a necessidade de eu saber quanto calor a máquina absorve, quanto calor a máquina libera, quanto trabalho a máquina faz. Me libera de tudo isso. Eu não preciso ter esse trabalho. O que Carnot conseguiu mostrar com isso aqui é que numa máquina térmica de Carnot, para eu saber o rendimento dela, tudo que eu preciso saber é qual é a temperatura da fonte fria, qual é a temperatura da fonte quente. A máquina vai retirar calor de um determinado lugar. Qual é a temperatura desse lugar? A máquina vai liberar calor para um outro lugar. Qual é a temperatura desse lugar? Tudo que eu preciso saber é isso para saber qual é o rendimento da máquina de Carnot. Está óbvio nessa equação aqui, espero que esteja óbvio, que o rendimento de uma máquina de Carnot não depende de qual é o gás. Qual é o gás que tem lá dentro? Qual é o fluido de trabalho? Não me interessa. O rendimento de uma máquina de Carnot sempre vai ser isso. Só vai depender da temperatura da fonte fria, da temperatura da fonte quente. Temperatura absoluta em Kelvin. Ok? De novo, existe algo interessante nessa equação. Você observe que só será possível uma máquina com rendimento 1 no momento em que você tiver a fonte fria numa temperatura de 0 Kelvin. Ou seja, a única maneira de você conseguir construir uma máquina térmica de Carnot com um rendimento 100% será no momento em que a fonte fria tiver uma temperatura de 0 Kelvin, que a gente sabe que é algo impossível de ser alcançado. Consequentemente, portanto, não existe máquina térmica de rendimento 100%, nem mesmo a mais perfeita das máquinas térmicas, que é a máquina de Carnot. Só reforçando, isto não é uma equação para decorar, isso não é a definição de rendimento. A definição de rendimento que vale aqui na termodinâmica ou que vale em qualquer lugar do mundo, rendimento é simplesmente a razão entre a quantidade de trabalho que você consegue fazer quando você tem disponível para isso uma determinada quantidade de energia. Isso não é a definição de rendimento, isso é uma consequência dessa definição. Tampouco isso é a definição de rendimento. Isso aqui é exclusivamente uma equação para calcular o rendimento em máquinas térmicas de Carnot. Isso aqui serve para você calcular o rendimento em qualquer máquina térmica. Isso aqui só serve para máquinas térmicas de Carnot. Ok? Então, boa sorte, bons estudos e até a aula.